Todo mundo ligado. Alô, você que nos acompanha aqui no Nobel Explica. Hoje nós vamos falar um pouco sobre relatividade. A relatividade é a parte da física que descreve o comportamento de objetos e partículas que se movem à velocidade da luz. Ok? É um assunto, na verdade, bem interessante. Ele causa um impacto bem diferenciado, porque na nossa percepção ele foge um pouco do nosso senso comum, da mecânica newtoniana, pelo qual a gente aprendeu a estruturar o nosso pensamento físico. Então agora a gente vai rever, ou melhor, vai ver alguns dos argumentos que Albert Einstein e outros pensadores usaram para construir a chamada teoria da relatividade. Ok? Então Einstein propôs dois postulados que são a base fundamental da mecânica relativística. E o primeiro deles é esse, que as leis da física são as mesmas para todos os referenciais inerciais. Mas o que seria um referencial inercial? Bom, é bom lembrar vocês que no nosso dia a dia a gente mede velocidade, tempo, distância e analisa movimentos. Mas os movimentos só podem existir quando você usa um ponto de referência. Então, se você caminha por uma sala, eu posso usar, por exemplo, o chão da sala ou um ponto na parede como sendo uma referência. Esse, para mim, é um ponto que deveria ter ou velocidade zero ou velocidade constante para que os efeitos que eu possa visualizar sejam perfeitos. Quando nós temos movimentos que acontecem em referenciais acelerados, surgem forças que na realidade não são percebidas por todos os referenciais, como por exemplo as forças de natureza centrífuga, que são mais precisamente observadas em movimentos circulares, por exemplo, onde você vê velocidades que são modificadas com o passar do tempo. Então, se você tiver uma chave sobre o painel de um carro que está fazendo uma curva com movimento variado, naturalmente essa chave deve deslizar sobre o painel. Isso não é percebido em qualquer tipo de referencial, mais especificamente nesse do que em qualquer outro, ok? Muito bem. Postulado número 2. A luz tem uma velocidade de propagação constante, ou seja, sempre vai ser 300 mil km por segundo. Não importa o referencial que você adote, ok? Uma vez que esse referencial seja inercial. Então vamos agora ver o argumento inicial que o Newton... Vamos agora rever o argumento fundamental que Einstein propôs para que nós possamos perceber que quem viaja à velocidade da luz enxerga algumas coisas de forma diferente de quem viaja a uma velocidade mais baixa, não relativística, ou seja, inferior a 1/10 da velocidade da luz. Então veja, vagão com altura d, lá dentro um observador. Esse observador vai perceber que do chão do vagão vai ser emitido um pulso de luz, um feixe de luz. Esse feixe de luz atinge o teto, onde existe para nós o espelho, e ele é naturalmente, posteriormente, devolvido para o chão. E a partir do momento que ele é devolvido, a luz também percorre, segundo esse observador, uma linha reta. Só para a gente fazer uma comparação, você está viajando de carro, a uma velocidade baixa, por sinal, brincando com a laranja, jogando ela para cima e apanhando ela de novo. Na sua percepção, a velocidade da laranja e sua é a mesma. E por isso, quando você joga ela para cima e apanha novamente, você vai ver a mesma coisa que esse observador está vendo. Vai ver ela descrever uma linha reta na subida e na descida. Ok? Coloquemos agora um segundo observador, um observador externo. E para esse observador externo, ele vai perceber que enquanto você está jogando a laranja para cima e para baixo, não só você, como o veículo e a laranja, todo mundo se move para frente. Então, perceba, vamos criar duas situações novas, onde você percebe um vagão sendo projetado para frente. Enquanto ele é projetado para frente, esse feixe de luz também se move em direção ao teto desse vagão. Mas, ao invés de encontrar o espelho que ele esperava lá, uma vez que o vagão se moveu para frente, o espelho também se moveu para frente. E, por sua vez, a luz é obrigada a fazer uma não curva, porque a luz se propaga em linha reta. Ela vai fazer o quê? Uma pequena alteração de trajetória para poder achar o teto do vagão e o espelho e posteriormente ser refletida de novo em direção ao solo. E por isso a gente vai perceber, dentro desse contexto, uma trajetória percebida de forma diferente para pessoas que estão dentro e fora. E é baseado nessa trajetória que se forma dentro e fora, é que a gente vai argumentar matematicamente para poder descrever uma relação entre o que é percebido dentro do vagão e o que é percebido por quem está fora do vagão. Ok? Acompanhe então no quadro branco. Então agora, mediante esse gráfico que a gente pode observar ali, nós temos o comprimento L, que é percorrido pela distância da luz que é visualizada por um observador que está fora do vagão, e a distância D,
que é a altura percorrida pela luz para um observador que está dentro do vagão, e temos a distância D, que é parte da distância percorrida durante o movimento do próprio vagão, para frente, em movimento uniforme. Então vamos começar pela observação do que pensa o observador 2. Então vamos lá. Nosso observador 2 se encontra agora dentro do vagão, né? Então aqui vamos escrever no vagão. Muito bem, vamos pensar que ele se move em velocidade constante, a luz, e todo movimento que é constante, velocidade para nós é distância dividido pelo tempo que é gasto nesse processo, ok? Então, por conta disso, equaçãozinha básica do movimento uniforme. Quem vai ocupar o lugar da velocidade? A velocidade da luz, uma vez que a luz é que está em movimento. A distância que é percorrida é igual a 2D. Por quê? Porque do chão até o teto, ou do teto até o chão, a gente tem uma distância D na ida, e na volta também uma distância D, não totalizando 2D. O tempo gasto entre subida e descida é chamado de ΔT2, que é o tempo que está passando para o observador 2 e pela sua percepção. Por conta disso, nós vamos permutar a posição entre velocidade e tempo, e vamos descobrir que o intervalo de tempo ΔT2 é para nós igual a 2D dividido para nós por C. Vamos reservar essa informação para o momento oportuno, porque ela nos vai ser extremamente útil, ok? Bom, aqui no ladinho, vamos dar uma olhadinha no que pensa o observador 1. Quem é o observador 1? O observador 1, ele se encontra para nós na plataforma. Maravilha. Então acompanha lá. Mediante esse gráfico aqui, vamos começar de cara pensando assim. Quem que é L ao quadrado? A hipotenusa do triângulo. Esse é o triângulo de Pitágoras, e pelo teorema de Pitágoras, a diagonal ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. A diagonal é L ao quadrado. Quem seria os catetos? Nós teríamos D quadrado, um dos catetos. O segundo cateto é a distância D quadrado, percorrida pela luz, que vai para o observador 1 e o observador 2. Então lá vai. Agora, vamos pensar um pouquinho só. Na cinemática, já que não está falando de distâncias, sempre que eu quero descobrir a distância, eu escrevo a equação do movimento uniforme desse jeitinho. Velocidade pelo tempo é nada mais, nada menos do que a distância que é percorrida, ok? Por esse objeto que está em movimento uniforme. Bom, se eu vou escrever que L é um comprimento, eu vou dizer assim. A velocidade em questão é a velocidade da luz no vácuo. O tempo é o tempo que demorou para a luz sair do fundo do vagão, atingir o teto e retornar ao chão. Então eu vou chamar isso aqui de ΔT1, mas tem que lembrar, porque ele percorre a distância de 2L. Então eu vou pegar ΔT1 e dividir por 2, né? Porque o tempo total seria não só a subida, mas também a descida. Como eu estou contabilizando somente o valor de L, então, portanto, a gente só está pensando na subida. Bom, vamos colocar isso aqui tudo elevado ao quadrado, já que esse termo é quadrático. Igual a... nós temos quem mais do lado de lá? Nós temos Dzinho. Quem que é Dzinho? Dzinho é uma distância também. Que distância que é essa? A distância que o vagão avança em movimento uniforme com aquela velocidade pequena. Então a velocidade é V. O intervalo de tempo, por incrível que pareça, é simultâneo. Tá certo? É ΔT1. Isso aqui tudo dividido por 2. Naturalmente, esse termo vai ser elevado ao quadrado. Mais a distância D, que nós nem não conversamos nada sobre ela agora. Vamos deixar ela para o final. Então, do lado de lá, desenvolvendo C elevado ao quadrado é C quadrado. ΔT1 é ΔT1, como está dizendo o nome, também, só que elevado ao quadrado. No denominador, 2 ao quadrado, nós já podemos escrever como sendo 4. Menos, por que menos? Vamos pegar o termo que estava no termo de lá e vamos trazer para cá. Então, nós temos, então, V elevado ao quadrado, vezes o intervalo de tempo, ΔT1, também elevado ao quadrado, dividido por 2 ao quadrado, que já é 4. Isso tudo, portanto, para nós é igual a D ao quadrado. Relatividade demorada, né? Já está saindo, aguenta um pouquinho só. Agora perceba, nós temos ΔT1 ao quadrado, ΔT1 ao quadrado. Vamos colocar em evidência. Então vai ficar assim, ΔT1 elevado ao quadrado sobre 4, né? Vamos colocar o 4 também em evidência, que isso dá comum aos dois termos. C ao quadrado, descontado de V elevado ao quadrado.
fecha parênteses, nós temos isso tudo igual a d elevado ao quadrado. Muito bem, o 4 está de bobeira aqui, está multiplicando todo mundo, é como se aqui houvesse, na verdade, 1 nesse denominador, e 4 vezes 1 vai ser 4. Vamos pensar ele 4 do denominador, vamos mandar para cima multiplicando. Então vai ficar assim, ΔT1 elevado ao quadrado, ele vai ser igual a, lá em cima nós temos 4d elevado ao quadrado, vamos mandar para o denominador raiz, o c quadrado, menos v elevado ao quadrado. Fecha parênteses. E agora, como tem quadrado dos dois lados, vamos extrair a raiz quadrada dos dois termos, para chegar a um único valor de tempo. Extraindo a raiz quadrada dos dois termos, nós ficamos com raiz de ΔT quadrado, ΔT1 é ΔT1, só que agora sem quadrado, igual a raiz de 4, 2, raiz de d ao quadrado, somente d. E no denominador nós ficamos com a raiz quadrada, infelizmente que não saiu, de c elevado ao quadrado, vezes 1 menos v ao quadrado sobre c quadrado. Mas peraí, esse termo não existia antes? Claro que não existia. O que nós fizemos foi uma trapaça. Para que trapaça que é essa? Essa trapaça é para que nós possamos extrair esse termo quadrático que é c. Você vê que bacana? Tem quadrado aqui e tem quadrado no radical, o termo do radical. Então nós vamos simplificar e extrair esse termo. Então olha lá, vai ficar assim, ΔT1, deixa eu até fazer uma seta lá para dizer de onde nós estamos saindo, onde nós estamos chegando. Então nós ficamos com ΔT1, isso é tudo igual a traço fracionário, 2D, extraímos c para fora do radical no denominador, e lá dentro ele ficou igual a 1 menos v elevado ao quadrado sobre c elevado ao quadrado. Ok? Vamos agora pensar o seguinte detalhe. Se você puder acompanhar o meu mouse aqui, você vai perceber que esse termo aqui, que é 2d sobre c, já existe. É o tempo 2. Então acompanha lá. Vamos reescrever aqui o ΔT1, ou seja, o intervalo de tempo número 1, é igual a, onde tem 2d sobre c, este termo inteiro aqui vai sumir e dar lugar a ΔT2. O que é ΔT2? O ΔT2 é para nós o tempo que se passa para o observador que está dentro do vagão. E o ΔT1 é o tempo que se passa para o observador que está fora do vagão. E, portanto, se locomovendo a uma velocidade bem menor. Isso aqui, portanto, é igual a raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Pronto, gente. Então, nós acabamos de escrever matematicamente que a percepção temporal das pessoas que estão dentro do vagão e fora do vagão, elas têm que ser distintas. Quem que é o ΔT1? Você está vendo essa igualdade aqui? É o tempo que está passando para a pessoa que está no movimento não relativístico. E o ΔT2? O tempo para a pessoa que está percebendo as coisas ser mediante a velocidade da luz. O que podemos dizer então que o intervalo de tempo ΔT1, que se passa para a pessoa que está no referencial mais com velocidade não relativística, é igual a o intervalo de tempo ΔT2, produto para nós por fator de correção que é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Gente, agora esse argumento é fundamental. Esse termo que vocês estão vendo aqui separadinho, né, do resto do mundo, vou até pintar ele numa cor diferente para dar um destaque. Esse termo que vocês estão vendo aqui, ele é chamado para nós de fator de Lorentz. E ele é o fator utilizado para você corrigir tudo na relatividade. O tempo, a massa, a velocidade, comprimento, tudo na realidade é medido, corrigido e configurado a partir dele. Ok? Acompanhe, por favor, então, a segunda parte dessa aula, como nós faremos para fazer correção de tempo, de massa, de comprimento. Ok? Até já!